Olá, hoje eu vou seguir falando sobre transferência, mas o aspecto da interpretação, porque em sendo responsabilidade do psicanalista a condução do tratamento, essa problemática da interpretação implica num cálculo. E esse cálculo, onde as palavras do analista têm um peso muito grande, é preciso que ele meça essas palavras, é preciso que ele seja sucinto nas suas intervenções e muito preciso. E isso não é uma coisa que se faça de uma hora para outra, né? De algum modo, as escansões produzidas na fala do analisando e que podem eventualmente ter, de fato, um valor interpretativo, não são, de modo algum, julgamentos do certo ou do errado, daquilo que ele escuta. E mesmo quando essas intervenções são feitas, é preciso que se valorize não o sintoma que está sendo trazido, mas o valor significante do sintoma na situação que o analisando apresenta na sessão de análise. Uma outra coisa que eu acho que é importante da gente ressaltar é que isso que se chama o desejo do analista não diz respeito, eu já falei isso de uma outra vez, mas vale reforçar, não diz respeito à subjetividade do analista, ou seja, não é o desejo dele, fora da sessão de análise, que está intervindo ali. Mas esse desejo do analista, ele se apresenta numa relação de articulação, talvez fosse melhor dizer, com aquilo que se apresenta tanto pela via sintomática do analisando, quanto pela via da fantasia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ora, o analista privilegia a via significante, os elementos significantes que são trazidos a partir do sintoma, ora, ele, percebendo no silêncio do analisando, ou mesmo nesses momentos onde ele tem dificuldade de seguir no trabalho de rememoração, o que faz pensar, né, que justamente se está diante de uma questão fantasmática, a intervenção dele vai visar essa separação entre aquilo que é a via significante, ou seja, aquilo que, de certo modo, comparece como o fluxo próprio da fala, as questões que vão fazer sintoma ou que ele traz já como um sintoma na própria fala, e aquilo que não tem palavras, aquilo que diz respeito à posição fantasmática do sujeito diante do seu outro. Então, primeiro que é importante dizer, a interpretação ela não está pronta e ela não visa outra coisa senão quebrar o sentido. O que quer dizer que essa intervenção do analista não pode dizer respeito a aquilo que faz sentido, né, na fala do analisando, senão aquilo que justamente comparece como quebrando o sentido. É esse ponto da sessão de análise que é extremamente importante, porque a atenção do analista se coloca no que é o entredito, ou, se a gente quiser dizer, naquilo que comparece só através
das claudicações da fala, e que a gente sabe que dizem respeito às formações do inconsciente, mas muitas vezes essa fala, ela é como a gente chama de fala vazia, ela não traz elementos muito claros sobre o que exatamente está se passando com esse analisando. E às vezes, uma interpretação pertinente não querendo colocar no nível da técnica, porque não é disso que se trata, mas uma interpretação pertinente pode ser, inclusive, o silêncio, né? Uma interrupção dessa metonímia, né? Da fala, como uma simples marcação de que ali alguma coisa precisa ser dita e não está podendo, né? Um exemplo que a gente pode dar, né, bastante interessante a respeito disso, é, por exemplo, nas situações onde o analisando vem falando coisas que não fazem muito sentido e ele mesmo se dá conta disso e ele diz, mas eu não sei bem por que eu estou falando sobre essas coisas, mas não me ocorre dizer mais nada além disso. Na verdade, isso que vem sendo dito e que ele se dá conta de que não é bem o que ele precisa dizer, aponta para que algo do inconsciente justamente se revela a partir dessa fala sem sentido. Então, aponta para o fato de que ele mesmo traz a interpretação no bojo da sua dificuldade de dizer o de que se trata. E ele se dá conta, portanto, da sua própria divisão. Alguma coisa que ele teria que dizer, mas que por algum motivo ele não pode, e ele vai falando, né? Essas coisas que parecem sem sentido, mas que elas são, na verdade, um apontamento para aquilo que ele está com dificuldade de dizer. E o simples corte, numa situação como essa, permite ao sujeito e, na verdade, corrobora o que ele está percebendo desse não dito, né? Por isso que as palavras do analista, elas são muito importantes. E, ao mesmo tempo, o seu silêncio também. O seu silêncio pode ser altamente interpretativo. Uma outra coisa que é importante ressaltar a propósito da interpretação, e que ela pode, muitas vezes, facilitar o recorte de uma situação de dificuldade do lado do analisando, é quando o analista diz para o sujeito que aquilo que ele está com dificuldade de dizer, ele vai pensar, ele vai elaborar melhor, e quem sabe na próxima sessão ele pode trazer aquilo que ele está com dificuldade, que o analista percebeu que o sujeito está com dificuldade de dizer, mas que ele vai poder pensar melhor e trazer, quem sabe, na próxima sessão. Isso, de certo modo, diminui a angústia do sujeito de se ver sem palavras diante do seu analista, sem palavras diante daquilo que ele percebe que ele não tem elementos ali para colocar em palavras e que, portanto, o faz objeto, né? Então, a angústia que se apresenta aí mostra que o sujeito nem sempre, ou na grande maioria das vezes, ele pode se mostrar
por aquilo que se apresenta nas vias das formações do inconsciente. Muitas vezes, isso se apresenta sob a forma da angústia, ou seja, sobre a forma da invasão de um pensamento onde ele não pensa pensar, onde ele não tem condições de recortar algo que ele possa representar em palavras. Isso que não é possível representar em palavras comparece pela via do objeto, pela via disso que, de certo modo, coloca o sujeito na sua posição fantasmática, ou seja, na sua posição inaugural na relação com o outro, que é a posição de estar como objeto para o outro, sem saber que imagem ele ocupa na fantasia desse outro. Então, muitas vezes, a situação da interpretação pode ser simplesmente o corte. Até a próxima.